Olá, que seja a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a marca nesse momento com você e sua família representando o reino de Deus. Que o amor do Senhor esteja sempre com você, ministrando o testemunho do Evangelho para a honra e glória dele. Quero trazer alguns anúncios para você, algumas notícias. Como sempre, estarei amanhã às 19h30 na nossa sala de reflexão. Você já sabe como funciona. Entrarei e deixarei o endereço da sala nos dois grupos da igreja. Você pode entrar e aí a gente pode conversar sobre as duas mensagens de hoje. Esta da manhã e a de logo mais à tarde, às 17 horas. Cumprindo o decreto governamental, nós não estamos realizando nossas reuniões nos domingos ou aos domingos às 17 horas. Essa semana, possivelmente, eu trarei alguma notícia para vocês, mas hoje ainda não estaremos. Então, estaremos de portas fechadas, cumprindo a autorização nos dada de estarmos eu e a equipe de louvor para transmitirmos nossa live. Você pode acessar nosso canal do Facebook. Estaremos ao vivo às 17 horas. Estaremos juntos, espero você. Na quinta-feira, da mesma forma online, às 20 horas, nosso grupo de oração estará orando e realizando estudo bíblico para a honra e glória do Senhor. Nossa reunião de jovens no sábado às 19 horas. Como sempre, você pode nos procurar e aí com o endereço que nós lhe daremos, você pode entrar na sala e aí estaremos juntos. No domingo que vem é dia da nossa sala de casais às 10h20. Da mesma forma, você pedindo, colocaremos o endereço e você pode acessar para que possamos conversar também como casais no domingo. Quero chamar a atenção da liderança que na próxima terça-feira, às 20 horas, nós estaremos nos reunindo, ou seja, a nossa reunião da liderança de serviço. E quero parabenizar a aniversariante da semana, que está aniversariando hoje. A minha oração para você, Beatriz, é que o Senhor continue colocando sempre as palavras dele nos seus lábios, que seu coração esteja sempre cheio do amor de Deus e que você sempre, com a sua vida, ministre a graça para a honra e glória do Senhor. Parabéns, Beatriz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, o mundo estará comemorando o Dia Internacional da Mulher. Quero continuar falando de amor, de graça, também de discipulado, mas eu vou sair um pouquinho do roteiro hoje para falar sobre a vida de uma mulher e dessa forma tentar contextualizar com o que acontece. Então quero me solidarizar com você, mulher, quero parabenizar você pelo dia de amanhã, né? E nós, como estamos em pandemia, nós não teremos programação, mas aqui estou para dizer quanto você é importante para nós. Quero dizer, para a sociedade, né? Eu quero trazer um texto que para mim significa muito e eu tenho falado sobre ele. E vou falar hoje sobre sofrimento e graça diante da opressão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nos versos 1 e 2. 1 Samuel 1, 1 e 2. Nós veremos esse capítulo hoje. O texto bíblico diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Então a gente percebe aqui que Elcana tinha duas esposas. Ana, que era estéril, não tinha filho. E Penina dava filhos a Elcana. A gente tem uma história que nos ilumina acerca do que acontece hoje
nos mostra muito do que acontece hoje, né? Eu tenho falado muito em Betânia sobre a questão do sofrimento feminino na atualidade. Eu quero trazer hoje, tentando fazer uma ponte exatamente com as mensagens que eu tenho trazido, né? Semana passada a gente viu sobre testando o essencial. No amor, o teste do Espírito é essencial. O amor procede de Deus. O amor que dizemos ter por Deus é demonstrado no outro. No amor, a verdade te liberta inclusive do medo. Nesse sentido, eu quero trazer o exemplo de Ana, do sofrimento de Ana. Nós veremos o capítulo 1 de 1 Samuel hoje, e eu quero começar nessa experiência de sofrimento e graça, sim, porque Ana quer dizer graciosa. Eu quero começar falando da dor e da amargura diante da violência emocional. Dor e amargor diante da violência emocional. Perceba os versos 6 e 7. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, ou seja, Ana era estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. A gente vê uma cena de violência emocional. Eu gosto muito da tradução da Nova Bíblia Viva, quando diz assim: acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló, a casa de Deus. Por isso, Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. A angústia de Ana era tanto que ela perdia a fome. Ela sofria emocionalmente e sofria fisicamente. Nesse sentido, a gente pode falar de violência emocional. O que é uma violência emocional? O que é uma violência psicológica? Críticas maldosas, acusações, xingamentos, ofensas, desprezo, ironia, ameaças veladas, silêncio como forma de punição, controle de todos os passos da vítima, frases ditas com propósito de confundir e outros comportamentos são repetidos pelo abusador, no caso aqui uma abusadora, ao longo do tempo. Isso faz com que a pessoa abusada perca o equilíbrio necessário para se ter uma vida plena. O que é abuso? Abuso é aquilo que acontece sem a sua autorização. Quando você não autoriza e que alguém força você a fazer alguma coisa, é um abuso. Nesse caso aqui, o abuso emocional, a violência emocional é bem parecido com muitos que nós conhecemos hoje em dia. Dentre os evangélicos, isso é muito comum, infelizmente. Né? Em 2016, uma teóloga chamada Valéria Cristina Vilhena, ela é mestre em Ciências da Religião pela Faculdade Mackenzie, ela trouxe uma pesquisa realizada na Casa de Sofia, um serviço que recebe mulheres vítimas de qualquer situação de violência. Ela estava lá, pesquisou, constatou que aproximadamente 40% das mulheres atendidas naquela casa se declaravam evangélicas. 40%. 40% das mulheres que sofriam qualquer situação de violência. Aquela casa recebe tudo quanto é tipo de violência, mulheres que participam dessas violências. Nesse sentido, 40% das mulheres atendidas se declaravam evangélicas. Isso é uma amostragem, mas muito significativa. Eu lembro que na época eu trouxe para o púlpito de Betânia, né, e muitos sites evangélicos usaram, sem nem citar
a referência. Inquirida pelo UOL, numa entrevista, a Vilhena diz que arriscaria que a porcentagem pode ser muito maior. A cada 4 minutos, uma mulher agredida dá entrada no SUS, no Sistema Único de Saúde. Ela questiona: quantas dessas mulheres me responderiam que são evangélicas? E aí ela mesmo complementa: esse é um estudo que a gente não tem. Né? Mas na casa que ela trabalhava, 40% se apresentavam como evangélica. Este trabalho de Vilhena está registrado num livro chamado Uma Igreja Sem Voz, Análise de Gênero da Violência Doméstica. Aqui a gente vive uma violência doméstica, ou a gente vê uma violência doméstica. Digo vive porque toda vez que eu leio esse texto, minhas entranhas como psicólogo, como pastor, elas ficam mexidas. A gente vê alguém muito angustiada aqui. A gente vê alguém muito maltratada. Ser fértil era sinal de bênção de Deus. É assim que os escritores relatam. Ser estéril era sinal de maldição. Era status ser fértil. A estéril era tida amaldiçoada e escanteada, abandonada. Era invisível. Nesse sentido, Penina fazia com Ana ano após ano. Confrontava Ana, afrontava Ana. Exercia chacota em relação a Ana. No nosso vocabulário, jogava muito na cara. E nesse sentido, Ana vivia uma violência doméstica. Era de direito do homem ter outra mulher se a primeira mulher dele fosse estéril. E se ele quisesse, essas duas mulheres tinham que conviver embaixo do mesmo teto. Penina confrontava Ana dia após dia, ano após ano. Esse é um problema que percebemos no texto bíblico, mas quantas mulheres hoje estão sendo maltratadas por seus maridos? Se nós temos uma amostragem dizendo que 40% das mulheres naquela casa se identificavam evangélicas, pode ser, porque eu conheço pessoalmente mulheres que são maltratadas por seus maridos. E eu faço questão de dizer, você está sofrendo abuso emocional, abuso psicológico. Eu faço questão de dizer para deixar claro para elas que esse relacionamento é um relacionamento abusivo, tóxico e não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. A humilhação que Ana passava diante de Penina e diante de Elcana não tem nada a ver com Deus. Como é que você sabe, amigos? A gente pode perceber no decorrer da história. A gente tem alguns outros exemplos aqui, por exemplo, em Gênesis capítulos 29 a 31, a gente tem a disputa entre Lia e Raquel. O texto bíblico relata que Labão, sogro de Jacó, negociou as suas 2 filhas com Jacó. Jacó se apaixona por Raquel e vai pedir a mão de Raquel ao sogro. O sogro diz: você precisa trabalhar 7 anos para mim para poder tê-la. E aí Jacó trabalha 7 anos e Labão engana Jacó e dá Lia como sua esposa. E aí Jacó diz para Labão: não, você não entendeu, eu quero Raquel como esposa. E aí Labão diz: você tem que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Dessa forma, Jacó trabalhou 14 anos pelas 2 esposas, que eram irmãs. Elas disputavam entre si para agradar Jacó com filhos. E de início parece que Lia era estéril e Raquel da mesma forma, mas logo
Lia produz, né? A fala é assim. Logo, Lia produz e Raquel não consegue, continua estéril e a disputa é grande entre as duas. O texto bíblico mostra isso. As duas terminam usando as suas escravas, as concubinas, para produzir filhos. E aí, tanto Lia como Raquel produzem também, mas continuam disputando para ver quem tem mais filhos. Isso era muito comum na sociedade daquela época. A gente tem uma outra história em Gênesis capítulo 21, aliás, mais extensa, mas eu quero trazer Gênesis 21, quando o Senhor diz para Abraão que vai dar, promete um filho, ao filho da promessa. Abraão, liderado ou direcionado por sua esposa, termina recebendo a escrava para produzir Agar, e aí Agar engravida de Ismael. Logo depois, Sara engravida de Isaque, e os dois disputam. E diz o texto, em Gênesis capítulo 21, que Ismael caçoava de Isaque, da mesma forma que Lia caçoava de Ana. Da mesma forma. E nesse sentido, eu falei Lia, mas era Penina, que Penina caçoava de Ana. Da mesma forma, e aí eu quero tratar esse caçoava de Ismael sobre Isaque como bullying. Ismael praticava bullying em relação a Isaque. E aí Agar chama seu marido e diz: você precisa dispensá-lo. Aliás, Sara, Agar é dispensada e sofre amargamente até que Deus encontra com ela e promete uma aliança com ela também. Nesse sentido, vamos voltar para Ana e Penina. O sofrimento de Ana, a dor de Ana, a amargura de Ana, essa violência emocional que acompanhava ela, ano após ano. A gente também percebe uma insensibilidade de alguém que diz que a ama. O texto bíblico, nos versos 3 a 5, diz assim: todos os anos esse homem, ou seja, Eucana, subia de sua cidade a Siló, cerca de 30 a 50 quilômetros, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Siló era o local que estava a arca. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava a porção à sua mulher, Penina, e a todos os seus filhos, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Aqui possivelmente a gente esteja falando da festa dos tabernáculos, onde o povo judeu se reunia para agradecer pela colheita no momento e orar pedindo uma boa colheita na próxima safra. A Eucana vai a Siló, com ele a sua família, ou seja, as duas esposas. Penina humilhando Ana o tempo todo, porque tinha filhos enquanto Ana não tinha. E Eucana dava da porção do sacrifício. A gente está falando da lei dos dízimos aqui, da porção do sacrifício para Penina e seus filhos. Mas Ana tinha porção dupla exatamente porque era estéril, porque o texto bíblico diz que Eucana amava Ana. No entanto, esse amor aqui está mais para a lei do que para a graça. E nesse sentido, quando a gente começa a perceber a história, a gente percebe que
o amor de Eucana era um amor contextualizado, temporizado. Veja verso 8, a gente está em 1 Samuel 1,8. No verso 8, Eucana pergunta a Ana: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você que 10 filhos? Veja que Eucana pergunta a Ana e nem sequer deixa responder. Por que Ana chorava? Ana chorava angustiada, amargurada, porque não tinha filho, e sua oponente, porque é assim que o texto bíblico traz, sua oponente lançava chacotas, humilhava a Ana. Ana não comia porque de tão humilhada não conseguia. Aqui é o físico respondendo ao psíquico. A dor do psíquico influencia no físico. Eucana pergunta por que Ana está triste. E ainda entende que substitui 10 filhos. Ana só queria um, não precisava de 10, mas ele entende que de repente ele seria melhor que 10 filhos. Eu percebo a aderência à cultura temporal e local. Você pode amar, mas não tem filho, tem que ter outra. E independente se a outra humilha, o que importa é que você tenha filhos para dar continuidade à sua família. Se a esposa não fosse fértil, teria que aceitar outra mulher num relacionamento que perpetuasse essa família. Porque a valorização da mulher estava na maternidade. Ana não valia como esposa em si, mas como alguém que precisava produzir, reproduzir, para dar continuidade à espécie. Eu percebo que Eucana não agiu empaticamente com Ana. Mas, Hamilton, você tem que olhar o contexto da época. Eu estou trazendo nosso contexto para cá, para a gente. Estou trazendo esse texto para cá. Porque o amor ministrado pela graça é diferente. É empático. Sofre a dor do outro. Você, mulher, que sofre hoje porque seu marido lhe maltrata, porque você não consegue sobreviver com decência, que eu quero dizer com decência, eu quero dizer com respeito. Você não é respeitada. Você sofre por causa do preconceito. Você ganha menos mesmo trabalhando da mesma forma. O amor da graça age empaticamente em prol do outro. Ame o outro ou o próximo como a si mesmo. Eucana não agiu empaticamente. Eucana não entende a mágoa da esposa. Não consegue entender que a dor de Ana é crucial, que massacra por dentro. A ferida é interna. É uma ferida emocional, humilhada, angustiada, sofrida, amaldiçoada. Não a poupa da vergonha de mantê-la perto de Penina. Ele mantém Ana perto de Penina, mesmo percebendo tudo o que está acontecendo. Mas como você sabe que ele percebia, Milton? Está no versículo. Você percebe porque ele questiona por que Ana não come, por que Ana está triste. Ele percebeu o sofrimento de Ana, mas ele não a poupou. Se julgou o suficiente para a vida dela. Talvez achasse que seu amor seria um valor maior para ela ou para Ana que a própria maternidade. Mas no decorrer do texto nós percebemos que o valor mãe para Ana era muito importante.
muito importante. A visão ambígua de Eucana é, no mínimo, interessante nesse sentido. Uma procriadora e uma mulher para lhe amar. Quantos homens pensam assim ainda hoje? Quantos homens continuam traindo como se tivesse direito, porque uma faz o que ele gosta e a outra está ali perto porque pode servi-lo? Uma lhe trata de uma forma, outra lhe trata de outra e as duas o complementam. Quantos homens se vê nesse direito de usar duas pessoas, dois seres humanos, duas imagens de Deus? Quando eu trago duas imagens de Deus, eu estou citando Gênesis capítulo 1. Imagem e semelhança. Quantos homens evangélicos que eu conheço que fazem isso? Eu conheço. Quantos homens evangélicos que maltratam sua esposa? Eu conheço. Quantas esposas maltratadas que continuam passando vergonha, não são poupadas? Pensamentos ambíguos dos seus companheiros. Quantas? Eu conheço. A insensibilidade de alguém que diz que ama é a pior forma de ser destruído, ou nesse caso destruída. Porque Eucana via Ana sofrendo, sabia o motivo do sofrimento de Ana, mas se bastava. Achava que era melhor que 10 filhos. Essa visão ambígua está no nosso meio ainda. Perceba que Eucana não pensou no futuro de Ana. Mulher sem filho, se enviuvasse, com certeza passaria fome. Porque a viúva, na garantia da viúva estava o filho. Era ele que sustentaria a mãe na morte do pai. Isso ainda não era garantido, mas era assim que funcionava. A mulher viúva que não tivesse filho teria que casar com o irmão do falecido para poder perpetuar a família. Mas como seria isso, Ana estéril? E nesse sentido, Eucana não pensa em Ana, se ele morresse, ela passaria fome, humilhada pela oponente, pela rival. Eucana vivia esse chamado amor ambíguo. E a gente percebe que na lei funciona bem diferente da graça. A gente não vai trazer a graça, porque a gente está analisando o texto, eu quero trazer dentro do nosso contexto. Temos muitos homens que tratam suas esposas como a graça, ou na lei, como ao momento da lei, como se estivesse na lei, exigindo satisfação própria, não amando, como diz o apóstolo Paulo, como a si mesmo, como diz Jesus, como a si mesmo, não entendendo que amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja é a chave para o casamento, chamado cristão. Nesse sentido, Ana vivia oprimida. Isaías capítulo 58, no verso 6, Isaías 58, 6, quando o povo questiona por que Deus não aceita o seu jejum, Deus é claro. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Se fazia necessário ali que Eucana rompesse todo o jugo que prendia Ana, que forçava Ana, que maltratava Ana, que angustiava Ana, que deixava Ana amargurada. No Salmo 9, nos versos 9 e 10, o salmista ora que o Senhor é refúgio para os oprimidos,
uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome, diz o salmista, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Refúgio para os oprimidos é o Senhor. Ana vivia oprimida, angustiada, maltratada, abandonada. E mesmo que seu marido dissesse que a amava, estava sempre perto dela e valia mais que 10 filhos, era assim que ela se sentia. Maltratada pela sua rival. Nesse sentido, eu quero concluir, porque eu quero dar continuidade mais tarde. Você pode nos ver pela internet, no nosso canal do Facebook às 17 horas. E logo após eu recortarei a mensagem e trarei para o meu canal do YouTube. A minha oração é que você, mulher, esteja debaixo da bênção, da graça de Deus, do amor de Deus, livre de todas as amarras, livre das angústias, da dor e da amargura, da violência emocional. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero orar. Deus, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher amanhã. Eu sei que é um dia, apesar de ter uma história muito forte, se tornou um dia comercial. E a minha oração nesse momento é que, apesar de ser um dia comercial, seja o dia que o Senhor olha para as mulheres que estão oprimidas nesse momento. Mulheres maltratadas por seus companheiros, muitas conheço por seus próprios filhos, mulheres angustiadas. Na pandemia, a violência doméstica aumentou muito, Senhor, feminicídio aumentou muito, e a minha oração nesse momento é que o Senhor olhe pelas mulheres do nosso país, as angustiadas, as oprimidas, as opressas, as abandonadas, aquelas que sofrem, aquelas que já desistiram de viver, aquelas que não sabem o que fazer, como eu escutei essa semana, Senhor, estou perdida, não sei como sair daqui. A minha oração nesse momento é que o Senhor as livre. E o Senhor com certeza pode fazer assim. A minha oração é que cada mulher nesse sentido coloque seu coração nas mãos do Senhor, para que Ele os trate, para que Ele os cure. E a minha oração é que teu amor, Senhor, as envolva de tal forma que elas conheçam a vida e vida eterna, vida com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse momento. Continuo orando pelas vidas que são atacadas pela Covid-19, Senhor. Visita as UTIs nesse país. Visita, Senhor, os profissionais de saúde na linha de frente. Que o Senhor derrame do bálsamo da cura sobre eles. Que o Senhor cure pessoas nas UTIs desse país. Que o Senhor olhe pelas famílias enlutadas. Que o Senhor, eu clamo para que o Senhor ponha a sua mão sobre o nosso país, nos protegendo, Senhor. Que o Senhor haja poderosamente sobre os corações dos líderes políticos desse país, mostrando o que deve ser feito. Eu oro, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para isso. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Parabéns, mulher.
Que você seja mulher vitoriosa, porque o Senhor olhou para ti, porque o Senhor olhou para você e deu a paz. Abrace a vida no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.